No papo de hoje a gente tá aqui com o Kairan, dev da Farfetch, uma multinacional de luxo aí, o cara da Balenciaga, o cara da Gucci. E eu só vou citar essas duas porque eu não conheço nenhuma outra marca de luxo. Então eu vou deixar que o Kairan se apresente aí, o que que tu faz, como é que tu paga o jogo do bicho, que pirâmide tu tá metido. Fala galera, bom, meu nome é Kairan Moraes, tenho 29 anos, vou fazer 30 esse ano ainda, tenho 12 anos de experiência na área, então comecei bem novo. Cara, sou front-end engineer na Farfetch, como o Wallace já falou, e é isso. Qual a stack, o que que... Ah, sim. Bom, eu trabalho com React hoje. Next, na verdade, é um BFF, né? Eu trabalho com front-end e back-end, mas é um BFF onde a gente não lida com questões de banco, né? A gente só faz um BFF com GraphQL, Nest no back-end com TypeScript e Next no front-end. Todo então TypeScript. no fundo é stack TypeScript no geral, né? Isso, exatamente, exatamente. Quantos anos que tu tem trabalhando aqui na Europa especificamente como front-end? Eu vim pra cá em 2022, em fevereiro de 2022, tá 3 anos e... Aí então tu já veio com 7, 8 anos de experiência do Brasil. Eu vim com 9 já, isso. Eu vim com 9 de experiência. Já. E como é que foi assim, o impacto pra conseguir a vaga aqui em Portugal? Como é que foi? Tu conseguiu do Brasil? Tu conseguiu depois que tu veio pra cá? Como é que foi esse processo pra garimpar essa vaga? Bom, eu não comecei na Farfetch aqui em Portugal. Sim. Eu comecei em outra empresa, né? Isso até é uma história interessante, mas não vou falar aqui. Mas, enfim, meu processo começou em 2021, ali por agosto, setembro. Eu vim através de um terceirizado, né? Uma empresa terceira me contactou, falando que tinha uma oportunidade aqui em Portugal. Não era para React, era para Vue.js na época. Então eu não sabia nada de Vue, só sabia de React. Então, tu passou por uma vaga internacional, para um stack que tu não sabia. Exatamente, exatamente. Legal, legal. Passei. Foram várias etapas, assim, né? Eu lembro que, tipo assim, a etapa entre a entrevista de RH para a entrevista técnica foi de uma semana e para a resposta da entrevista técnica foi 1 mês e meio. Ah, ok. Então, esse é o padrão correto. Demorou bastante, mas sim, o desafio foi, eu tive que fazer uma plataforma ali em Vue, com paginação, com buscar banco de dados. Os caras já te entregaram uma task direto do projeto, não foi? Exato. Não foi não. Era um produto terceiro, assim, mas era em Vue e, cara, foi um desafio, né? Porque tu sair do React, que tu já tem uma maneira de programar para o Vue, é diferente, apesar de que o Vue, na época era o Vue 3, ainda é o Vue 3, se eu não me engano, tava muito parecido com o React, com a questão dos hooks e tudo mais. Então não foi uma mudança tão difícil assim, mas foi complicado. Tecnicamente não foi tão complicado. Não, era uma vaga para pleno. Era uma vaga para sênior. Para sênior? E legal. Eu consegui passar e tudo mais. Foi bem desafiante, mas foi tranquilo. Mas foi interessante porque, pelo que eu lembro, a consultoria pagou tudo, tua vinda pra cá, pra Portugal, né? Isso. Ela pagou meus documentos, ou seja, eu tive que fazer visto de trabalho, tive que fazer, mandar um monte de documento lá pra VSF, exato. Não, VFS, eu acho. VSF é outra coisa. É o órgão responsável por regulamentar a imigração e fazer essas paradas de vistos, etc. Exatamente. Enfim, eu tive que mandar e tudo foi a empresa que pagou tudo, né? O que a empresa não pagou? Ela não pagou a passagem da minha esposa, porque eu vim com a minha esposa na época, eu tive que pagar. E ela não pagou hotel até eu ficar aqui, até eu arranjar uma casa pra morar, né? Uma casa de aluguel. Tive que ficar na casa de um amigo nosso. Um suporte interessante já, né? Já. Isso é legal falar porque consultoria normalmente é uma porta de entrada interessante, né? É por onde a maioria das pessoas consegue, pelo menos assim, a maioria que eu conheço, conseguiu não com o cliente direto, mas com a consultoria, né? Pode não pagar, obviamente não paga, né? Tão bem quanto os clientes, mas, enfim, é interessante. E aí tu conseguiu como sênior, tu tinha aí 7 anos de experiência, e minha dúvida é, como é que é a tua formação acadêmica na área? Vamos lá. Cara, minha formação acadêmica, eu tenho um curso técnico em informática e é isso. E é isso, estamos por aí, acabou. Eu fiz curso técnico no Senai, né? E o Senai, ele tem Mas o técnico do Senai já é um pouco mais robusto, né? Sim, foi 2 anos de técnico. Ok, já tem. Isso não se vê muito hoje em dia, eu acho que o técnico é só de 1 ano, enfim. Mas antes disso eu já tinha feito uma aprendizagem industrial, que é um curso mais básico sobre
e programação, e depois eu fiz o técnico, e é só isso. Eu comecei também na faculdade, mas eu parei na metade porque eu tive que trabalhar, exatamente. Então... Mas aí, como é que foi essa entrada no mercado, assim, sem ter, por exemplo, sem ter faculdade? Porque hoje tu trabalha numa empresa que tá listada na bolsa, os caramba e tal, na Europa. Como é que foi isso, o fato de tu não ter faculdade? Tem algum impacto na tua vida hoje? Cara... No começo e hoje? Porque hoje talvez tenha menos, mas e no começo? Cara, eu vou te falar que não teve tanto, não. Antigamente, em 2013, vamos lá, falar datas exatas, né? 2013, a nossa área estava em ascensão. Crescendo muitas empresas e não tinha muita demanda. Né? Muita demanda de gente. Então o que as empresas faziam? Cara, contratava o cara com 1 ano de curso ou nem com 1 ano, né? Hoje em dia é mais complicado isso. Era muito mais fácil vaga de estágio naquela época, né? Isso, exato. Tanto é que eu comecei a trabalhar, né, como estagiário na empresa lá, na minha primeira empresa, que era Assistência, que era uma empresa de RP. Trabalhei tendo 1 ano só de curso técnico, sabe? No primeiro ano que eu já fiz, eu já consegui trabalho. Isso eu tinha 17 anos, então por isso que foi um estágio, né? Mas por isso que demorou tanto, porque eu tava com 16 e não conseguia trabalhar antes, né? Obviamente. Sim. Lá no técnico teve gente que com 3 meses de formação de curso já tava com um emprego já conseguia uma vaga. Era outra realidade, assim. A bolha não tinha estourado. Eu acho que a bolha estourou hoje, mas vamos lá. Isso é um outro assunto, eu acho. Sim. Mas eu vi que... Então, não impactou, né? Porque eles me contrataram, eu nem tinha técnico, primeira vez. E depois, quando você já tá no mercado de trabalho, é a experiência que conta. Então... Pois é, depois, hoje, já com 10, 11 anos de experiência, já não te impacta mais isso. Mas eu vou te falar, cara, eu terminei o técnico, fiquei 1 ano sem fazer nada, né, sem estudar, e depois eu comecei a faculdade, né. Comecei a faculdade, eu tava morando aí na minha cidade, que é Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, e eu fazia a faculdade lá, e depois de 1 ano e meio fazer faculdade, eu já tava com 3 anos mais ou menos de experiência, uma empresa de outra cidade, que é Blumenau, todo mundo vai se conhecer pelo Oktoberfest, também tem um polo forte de tecnologia, né, e me chamou pra ela, enfim, criar um perfil no LinkedIn. E eu acho que isso aconteceu devido a ela ver que no meu LinkedIn eu tava fazendo faculdade, sabe? Então acho que... atrai um pouco alguns recrutadores, né? Eu acho que atrai recrutador, mas na hora depois já era. Depois mas, contigo, exemplo, né? Isso. Mas, por exemplo, hoje em dia eu vejo que se eu me aplicar pra uma vaga, é muito difícil eles me recusarem por causa da minha experiência, sabe? Eu acho que eles não levam tanto em consideração. O impacto da formação é muito mais nos primeiros, sei lá, 4 anos ali de carreira do que depois. Exatamente. Depois que tu passa ali, já não impacta tanto, né? Eu acredito que sim, tá? Porque querendo ou não, vejo isso hoje, né? Se eu tivesse uma faculdade, provavelmente meu LinkedIn estaria muito mais bombado, digamos assim, sabe? Tu fala em relação a recrutadores te captando. Exato. Assim, né? Eu não preciso disso hoje, né? Mas eu sinto que, cara, se eu tivesse uma faculdade... Cara, totalmente humilde. Eu não preciso disso. Não, Eu sei, tô zoando. É realidade, né? Mas... Não é humildade se é verdade, né? Sim. Não tem uma parada dessa. Mas enfim, quer dizer que... Por exemplo, as pessoas me perguntam hoje, né? Pô, Cairan, você acha que vale a pena fazer uma faculdade? Cara, eu falo que sim, cara. Eu falo que sim hoje em dia. Pra quem tá começando hoje? Pra quem tá começando, que não tem nada, que tem tempo, eu acho que vale sim. Claro, mas eu acho que não vale a pena se apoiar apenas na faculdade. O que eu quero dizer? Cara... Não é aquilo que vai te salvar, né? Exatamente. Faz a faculdade, mas, cara, faz um curso online ali em paralelo, aprendendo o básico, a parte da faculdade, sabe? E usa a parte prática mesmo ali, né? E usa a faculdade mais pra... Como é que é a palavra bonita? De relacionamento com as pessoas. Networking, exatamente, sabe? Que eu acho que isso vai ajudar muito. Porque, por exemplo, na faculdade que eu tava fazendo, o professor de lá trabalhava na empresa que eu fui trabalhar, sabe? Então eu já cheguei com uma recomendação. Tipo, claro, ele não fez uma recomendação. Mas já tinha um contato, eu sei quem é esse cara. Exatamente, já tinha um direcionamento. E eu acho que isso ajuda muito, sabe? E a nível de conhecimento técnico mesmo, tu acha que... Hoje acho que nem tanto, mas tu acha que em algum momento tu sentiu alguma defasagem em relação ao mercado, assim, pô, eu não sei tanto conceito teórico, ou eu não sei... Eu tô aplicando, mas eu não sei muito bem por não ter um background acadêmico, por exemplo. Ou não foi uma dificuldade porque tu conseguiu correr por fora? Cara, não foi uma dificuldade, não. Assim, na minha trajetória eu nunca fui um programador sozinho. Eu digo o seguinte, eu nunca trabalhei sozinho como programador numa empresa. Então sempre tinha pessoas que eram mais experientes, outras menos experientes, que meio que a gente conversava sobre o assunto de programação e via, cara, pô, a nova tendência é essa, pô, precisa sobre uma isso. Boa equipe ajudou tu crescer bastante, exato, né? Exato. Ajuda muito também, claro, eu também fazer pesquisa por fora, né? Sim. Mas a questão, acho que a faculdade, cara, eu acho que me ajudar nas matérias chatas. Que, por exemplo,
documentação, até aprender a falar com as pessoas, como se comportar numa reunião. Enfim, eu acho que essa questão da faculdade, eu acho que agrega aquelas matérias que a gente acha que é vai para inútil. além do técnico, né? Tipo assim, tem alguns nuances ali que... Claro, tem algumas matérias que, na minha opinião... Não, tem coisa que é inútil mesmo, cara. Que é inútil, assim, tipo, natureza, sei lá. Cara, eu tive uma matéria, tu falou natureza aí, mas tu não errou não. Eu tive uma matéria chamada Ciências da Natureza, cara, alguma coisa relacionada sobre o impacto da natureza, tipo isso, né? O que eu pensei que ia acontecer ali? Sei lá, descartar hardware, bateria, lítio, etc, né? Sabe o que a gente estudou? A gente estudou sobre placas tectônicas, a gente estudou sobre vulcões, sobre formação geológica da Terra. Eu fiquei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, isso na faculdade. Caraca, Tipo assim, pra quê? Claro, é útil, tem suas vantagens, tem matérias muito importantes, mas tem umas paradas assim que eu fico assim, cara, pra que isso? Assim, eu acho que ia me ajudar mais isso, tá? Eu acho que, sim, principalmente agora quando eu vim pra Portugal, eu acho que eu tive um choque, assim, de como as pessoas são mais formais, digamos assim. Eu não sei se tu tinha esse feeling, mas no Brasil, apesar de a gente ter uma certa formalidade, não era tão formal quanto aqui, né? Eu vejo que o pessoal é mais formal em alguns quesitos, né? Eu acho que isso não que me atrapalhou, mas eu vi que eu tinha essa necessidade de correr atrás disso, sabe? Senão ia ficar atrás. Aí, e pegando bem nisso, assim, além disso, tu falou formalidade, quais são os outros pontos que tu acha, assim, que são muito diferentes entre trabalhar no Brasil e trabalhar em Portugal? O mercado de trabalho europeu, o mercado de trabalho... Até porque a tua empresa não é só... A empresa que tu trabalha não é só Portugal, né? Não. Ela é a nível mundo, a Fafet é muito grande. Então, assim, qual é a diferença entre tu trabalhar no Brasil, as empresas, equipes, projetos e os projetos que tu pegou aqui? Até além da Fafet, né? Que não é a tua primeira empresa aqui. Olha, que a necessidade do inglês é presente, apesar de a gente estar em Portugal. Sim. Na minha primeira empresa, por exemplo, eu trabalhei com o pessoal da África, estando aqui, né? Tipo, tu tinha que se comunicar em inglês, sabe? E o Brasil, historicamente, não é muito bom em falar inglês, os brasileiros, né? Cara, esse foi um choque, porque eu cheguei aqui, tipo, todo mundo fala 2, 3 línguas. Aí tu fica assim, caraca, tem que correr atrás, porque 2 é tipo assim, beleza, tu fala 2, todo mundo fala 2. Sim, e sim, isso foi um choque assim, eu tive que correr atrás. No início parecia um indiano falando inglês, agora eu pareço um indiano fluente falando inglês. Um indiano fluente. Mas, cara, foi inglês com certeza, eu acho que esse foi o maior choque, a maior diferença. Assim, tu nunca foi cobrado em relação a isso no Brasil? Não, nunca fui. Assim, quando eu falava inglês era porque o nosso time lá de brasileiro queria falar inglês para praticar mesmo algumas questões, né? Mas aqui eu vejo que o pessoal, nas entrevistas que eu fiz, né? Eu fiz para sênior, então o pessoal queria muito saber a definição nominal das coisas, né? Tipo, não é só saber o porquê ou como, mas saber o nome. Não, qual que é o nome desse design pattern? Não, qual que é o nome desse procedimento? Qual que é o nome a parte teórica é muito cobrada, né? Assim, tipo, a parte conceitual. Pode nunca usar no teu trabalho, mas aqui eles vão pedir e eles vão querer que tu saiba, tipo assim, o nome das coisas e o porquê das coisas, sabe? Eu acho que isso, por exemplo, a faculdade ia me ajudar mais, sabe? Como na faculdade... Dominar conceitos, né? Isso, como na faculdade a gente tem que fazer uma prova, qual que é o nome do design pattern que vai ser tal. Acho que isso ia me forçar a saber mais. Então, teve um período lá que eu tava procurando emprego e, cara, eu fiz muita entrevista e era sempre questionamentos de definição mesmo, sabe? Das coisas. Acho que isso foi o maior impacto, assim. Mas no dia a dia de programação, eu acho que não tem muita diferença, assim. Eu acho que é bem parecido. Não sei se tu sentiu algo assim, mas... Assim, eu acho que eu vim de uma rotina diferente e até pelo tipo de empresa que eu atendia. Eu atendia muito startup. Então era um ritmo mais acelerado, assim, tu tinha prazos menores e tu priorizava mais entrega do que qualidade. Assim, tu tem que entregar o produto, porque o produto vai lançar na semana tal e não sei o que, então era mais um ritmo caótico. Entendi. Então não sei se tu pegou empresas assim no começo, etc. X e GH, né? Extreme Go Horse. É isso, entendeu? Não tem planejamento, é tipo assim, tem que entregar em tal tempo. Isso é verdade, cara. Agora parando pra falar, eu acho que na minha primeira empresa que eu trabalhei foi mais ou menos assim. Eu trabalhava como suporte, né? Então tu tinha que corrigir bugs. Sempre entravam uns nervosos, assim, né? Pra tu corrigir, uns de última hora. E depois eu fui pra uma empresa que era mais tranquila a questão. E depois eu fui pra uma startup também. Que daí é isso que tu falou, cara, sim, entrega, né? Aqui em Portugal foi todas tranquilas, assim, questão prazo, né? Tinha a seriedade de entregar no prazo, sim, né? Mas é diferente, né? Mas tu vê que, tipo, as pessoas confiavam no teu trabalho. Tipo assim, tu fala que tu vai entregar tal dia,
cara, eles não vão te chatear até o tal dia. Então, Pois é, na empresa Brasil, que eu tô, nem a daily, nem tem daily diária, entendeu? Tipo assim, é segunda, é outra quarta ou sexta, então, tipo assim, tu tem bacana. uns espaços de trabalho bem alargados, assim, que dá pra entregar de fato coisas, né? pô, muito legal. Justamente legal. porque tem uma autonomia diferente, né? Eu vejo que o pessoal confia muito mais no seu trabalho, assim, né? Então, acho bem mais tranquilo isso. Que também é perigoso, né? Tu fala assim, não, só falta testar, chefe, e não tá... Aí também já se complica, né? Já se complica um pouco. Aqui não. Cara, eu acho que por eles ter essa confiança em você, eu acho que tu tem que ficar mais ligado nisso, sabe? É que eles te obriga a tipo assim, eles não te cobram o prazo, mas se tu chega no prazo e tu não avisa que atrasou, eles vão te cobrar. E eu acho que tá certo. Sim, faz todo sentido. E como é que foi para o processo de conseguir a vaga atual que tu tá na Fafet especificamente? Porque tipo, a Fafet é uma empresa de dimensão bem grande. Sim. Então assim, como é que foi o processo para a Fafet? Processo seletivo mesmo. Foi muito interessante. Tem um amigo nosso, né, que vai na nossa igreja, que é o Marcelo, que ele tava fazendo o processo para a Farfetch, e daí ele me indicou, olha, conheço também o Kairan, que enfim, já trabalhou comigo, é muito bom e tudo mais. Teve essa indicação dele, mas ele nem tava na Farfetch ainda, ele tava fazendo. Ele tava no processo, né? Exatamente. E daí eu consegui fazer essa entrevista. A primeira entrevista foi 3 partes. A primeira entrevista foi com RH normal, né? Só para ver as qualificações, para ver se eu sei falar inglês. Então já nessa entrevista eu já tive que falar inglês e tudo mais. Depois a segunda entrevista foi técnica, foi com o arquiteto da época aqui. Foram perguntas, cara, relacionadas a JavaScript, sobre definições de JavaScript, sobre design patterns, sobre conceitos. Na minha opinião, foi até interessante, né? Tipo closures, hoisting, essas coisas mais complicadas de JavaScript. Também tinha lá um problema para resolver. E depois. Teve um teste técnico, código mesmo, mas live code? Foi live code. Foi live 1 hora code? de live code. Oh, coisa boa. Mas foi bem tranquilo, assim. Eu tava bem tranquilo porque eu já tinha passado por isso, né? Antes. E eu já tava muito mais afiado na entrevista. E, cara, eu tava consciente em falar que não sabia de algumas coisas. Sim. Sabe? Falei, cara, eu tô olha. aqui fazendo, olha, isso aqui eu não tô ligado como é que é. Fui bem sincero, assim, olha, eu acredito que é isso, mas eu não tenho certeza, sabe? Sim. Eu não cheguei a falar, eu não sei em nenhum momento, mas tinha coisas que eu errei, evidentemente, mas não foram algo pesado. Como eu acho que ele viu que a minha postura é de alguém que estava lá pra ter a vaga e tudo mais, mas era alguém que também estava querendo colaborar com a situação ali, né? Então, entendi. Acho que isso foi importante. Tipo assim, o live code foi meio participativo. Tu inclui o cara que tá entrevistando também e tal. Não é o código perfeito, mas foi dinâmico, né? Ele dava sugestões, eu ia lá, catava sugestões, via como tava pra fazer. Então, foi bem cooperativo nesse sentido, né? E depois disso, deu uma semana, me avisaram que eu passei no teste. Aí foi pra uma pergunta de tipo de comportamento, sabe? Tipo, como você lidaria? Fit cultural. O fit cultural. Mas foram perguntas interessantes, né? Como você se posicionaria se um companheiro, um colega de equipe estivesse fazendo tal coisa, estivesse fazendo alguma coisa errada, como é que você se portaria, como é que você resolve conflitos e tudo mais, né? Então foi algo bem interessante, assim. E, cara, o processo foi bem tranquilo, assim. Eu me senti a todo momento, assim, seguro, tranquilo, calmo, sabe? Eles não estavam dando falsas expectativas, então foi bem tranquilo. Mas assim, pra pegar esse, tu lembra na época assim a média de entrevistas? Tu fez muitas pra chegar nesse da Fafet? Acho que eu já tinha feito umas 10 entrevistas já, mas era tudo terceirizado e eu não tava muito afim não. Terceirizado. Cara, foi bem legal assim. Eu senti muito bem tratado, cara. Eu já fui pra algumas entrevistas que o pessoal era muito soberbo. Já na entrevista, tu já dava uma... Tu já sentia hostilizado já na entrevista e já dava... No teu caso, tipo assim, eu acho que pra sênior, tu já tem, acho que querendo ou não, tu tem pelo menos um poderzinho de barganha ali maior, né? Do que, tipo... que o cara que tá começando, etc. E como é que é hoje trabalhar na Fafet, assim? O que muda de uma empresa nessa magnitude? O meu setor é a parte de catálogo e tooling, então é a parte de fazer produtos internos mesmo, que o próprio pessoal da Farfetch usa, né? Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas... Pô, então não é tu que bota o preço na Balenciaga? Não. É ela mesmo que faz isso. A gente só vende. Cara, é bem tranquilo, a gente usa a metodologia Scrum-Ban. É a mesma que a gente também. Que é um Scrum com Kanban, então todo início de segunda-feira a gente tem a parte ali do planning,
A gente pega, vê, prioriza. A gente tem iniciativas rolando no projeto, né? Pode ter várias iniciativas ao mesmo tempo. Pode ter uma só que está toda a equipe. Pode ter várias pessoas. Cada iniciativa tem um capitão, que é uma pessoa que é responsável. Então isso que é interessante, né? Na nossa equipe a gente tem a delegação, mini gerente de projeto, que tu não tem muito poder, né? Mas tu é a pessoa que é o ponto de contato. Mas naquele projeto específico, naquela demanda específica. Isso. Tu é um ponto de contato com o PM, tu é um ponto de contato com o pessoal da plataforma, do back-end, tu é um ponto de contato com o teste. Então, tu é que organiza mais ou menos esse projeto. E isso que eu acho interessante ali na nossa equipe ali, né? Na Farfetch como um todo, que eles não querem que você seja apenas um bom programador, né? Que seja bom gerente, uma questão ali de expectativas e tudo mais, né? Claro, questões de RH, né? Tipo assim, se uma pessoa tá performando mal, tu não vai lá e fala, obviamente, né? Isso é da responsabilidade do teu chefe, enfim, essas outras coisas, mas sim, sim. Em questão de projeto e código, tu tem total liberdade, assim, sabe? Pra conduzir da melhor maneira. E a nível de código mesmo, assim, sentiu um impacto em questão de qualidade de código, deu para aprender coisas novas e tal? Ou não é muito diferente do que tu vê no mercado em outras empresas? Assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que, no nosso caso, né, a gente tem um poder de mudar até certo ponto na parte de configuração de projeto, né, tipo de Helm charts e tudo mais. A gente tem poder de mudar na nossa equipe, né, a gente lida com isso. Isso foi algo que eu nunca tinha... Essa autonomia. Essa autonomia e, enfim, esse conhecimento, né, de fazer um deploy e tudo mais, de CI. A gente tem um controle disso. Não é um controle total, né, a gente usa como base uma configuração que tem uma versão lá e depois a gente vai atualizando, né. Questão de código, o TypeScript, eu me aprofundei ainda mais no TypeScript. Nas outras empresas usavam mais o JavaScript, então no TypeScript eu aprendi muita coisa. Comecei a trabalhar com Next mais a fundo, comecei a trabalhar com Nest mais a fundo. Então Nest é legal também. Com GraphQL eu nunca tinha trabalhado, só tinha usado como projetos, né, para estudar. E aí a pergunta aqui no Cala, GraphQL presta mesmo? Cara, presta. Por incrível que pareça, presta. Mas assim, eu diria que o GraphQL presta para quando você tem muitos endpoints. No quesito que, cara, tu não vai fazer um GraphQL para um to-do list, sabe? Tu não vai fazer um GraphQL para uma página ou para um produto que usa poucos requests, né? Que o REST ali já te dá uma certa... Enfim, Tem que ser uma parada robusta mesmo, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem infinitos, tipo assim, muitos endpoints que a gente usa, porque, cara, a gente lida com basicamente toda a área da Farfetch de produção, de preço, de tudo, mas a gente tem deve ter de microserviço aí dentro, não é brincadeira. Exatamente. Então, como é que é a nossa arquitetura, né? É o front-end Next, e a gente usa esse BFF Nest com GraphQL para nos ajudar isso. Porque, por exemplo, a gente vai pegar uma informação de produto, cara, a gente dispara, sei lá, 10 requests para pegar toda a informação pronta. Entendi. Só que pro front-end em si é só um request. Por exemplo, tem um produto lá, o objeto de produto que tem os 10 requests. Mas em um request específico a gente só quer o nome e o sobrenome, sei lá. Consegue controlar bem. E isso aí tu ganha muito em desempenho, né? Também. Ganha muito desempenho. Porque num REST comum, querendo ou não, tu vai ter que fazer um modelo desses 10 requests para montar o produto, né? Sim. Ou tu cria um novo endpoint para fazer que seja limitado, específico e tal. E o GraphQL te dá mais esse poder, assim, de controle das informações. Entendi. Então, no caso de vocês, faz sentido, né? Que é uma aplicação bem robusta, etc. Tem alguma coisa nova, assim, que isso aqui eu nunca tinha visto sendo usado. E eles utilizam? Falei assim, caramba, isso aqui eu nunca tinha utilizado, sabia nem que existia. Nunca utilizei isso na minha vida. Não, cara, uma coisa que eu acho interessante é que a gente usa muito o padrão do mercado, sabe? A gente sempre fica atento ao que o mercado está a utilizar. A gente é aberto a fazer algumas alterações, né? Claro, não é muita coisa estrutural, mas é tipo novas tendências. Por exemplo, antigamente a gente usava o próprio use state para a gente gerenciar formulários inteiros. Hoje a gente já pode usar, por exemplo, o React Quick Forms, que é um staple basicamente de lidar com formulário, a gente pode usar, sabe? Tá no nosso poder usar, não tem uma questão fechada sobre isso, né? Tem desconto na moda de luxo? Tem. Tem algumas lojas que não tem desconto, algumas boutiques, né? Que a gente não tem desconto, mas a gente tem um desconto bacana, cara, pra quem é funcionário, assim. Assim, né? Desconto bacana na Farfetch... Assim, ainda com desconto eu não consigo comprar, mas... não é no nível de um programador ainda, né? Não. Tem bastante coisa interessante lá.
Lembrei o que eu ia perguntar. E aí, tu tava falando sobre a questão da autonomia nas equipes, que tu tá num projeto específico, como é que funciona a questão da jornada de carreira dentro da empresa? Tipo assim, tem muito espaço para crescer, é interessante a longo prazo? Tem sim. A Farfetch tem crescido, né, no último ano. Isso são dados que já estão abertos ao público ali, né? Então posso falar que a Farfetch tem tido bons resultados nesse último ano que passou. Tem bastante oportunidade, né? Tem oportunidade tanto para carreira em Y, né, que tu começa, por exemplo, hoje eu sou engenheiro de software, mas eu posso virar um arquiteto, posso virar um principal. Tem esse espaço e também tem a carreira comum, né? Tipo, ser líder, depois gerente e tudo mais, né? E a parte boa, cara, é que como é uma empresa mais robusta, tem bastante espaço para crescimento, assim. Tem bastante área que tem vaga pra gente fazer mudanças internas mesmo, sabe? Entendi. Tipo assim, esse projeto aqui não tá interessante, quero fazer alguma coisa diferente, quero mudar de área. Claro. Quero virar back amanhã. Isso tem que ser planejado, né? E, claro, não é de uma hora pra outra, né? Mas sim, tem essa liberdade, sim. Consegue fazer esse fluxo, né? Não é tão comum. Eu acho que 3 pessoas fazendo isso, mas pode acontecer. Existe a possibilidade, né? E o que que tu daria de dica, assim, pro cara que tá começando hoje? O cara vai, sei lá, o cara tá começando a estudar. O que tu daria de dica, tanto de stacks, assim, eu acho interessante hoje essa linguagem, aquela linguagem, eu acho que o mercado tem muita vaga para isso, ou no Brasil, ou aqui na Europa. Ou para além da programação também depois? Primeira linguagem, inglês. Sim, velho. Brincadeiras à parte, né? Com Mas certeza, é verdade. O inglês, cara, sim, precisa, com certeza. Se tu quer principalmente uma vaga internacional, é inglês, não tem como escapar, né? E depois, principalmente, depois inglês, né? Tem Mas fundamento... inglês... Porque inglês é relativo, né? Fala inglês, mas fala inglês como? Quando? Quanto? Que nível? Cara, tu acho que acha, um assim, B2 que já é legal? tá bom já. Um B2. Eu sei que tem um A1, que é o básico, o A2, que é o menos básico. Sim, é B1, tem o B2. B1 e o B2, eu acho que o B2 entre o B2 intermediário avançado já. Já dá bem tranquilo, assim. Acho que já dá. É importante, né? Claro, no Brasil isso não vai te impedir muito, mas se você quer uma vaga internacional, já é bom começar hoje, né? Aquela famosa frase clichê, né? A melhor linguagem de programação é aquela que te dá dinheiro, aquela que paga. Aquela que te dá emprego, né? Mas, cara... O que não deixa de ser verdade. Exatamente. Mas, cara, querendo ou não ainda... Eu acho que pra front-end ainda tem bastante espaço, sim. HTML, CSS, JavaScript, tu tem que aprender, não tem... Isso aí não tem pra onde fugir, né? Não importa pra que área tu vai, isso aí tem que saber. Exatamente. E, cara, é um framework que tu queira. React, que é o mais comum. O que tu vê mais aqui na Europa? Vaga? Cara, eu vejo... Das pessoas que tu conhece. Eu vejo mais vaga pra React e para Java, no back-end Java. Back-end Java e front-end React. Eu vejo mais isso, sim. Mas, cara, eu aconselharia o básico ali, né? TypeScript, Node.js, para começar. Depois tu vai para um Nest no back-end, né? Depois um Next no front. Então tu vai evoluindo, né? E para back-end, cara, eu acho que Java tá bem. Tá? Sinceramente, eu acho que Java ainda tem bastante emprego, principalmente aqui. Não tem jeito. Java é imatável. Aqui, cara, fiquei muito surpreso que tem bastante gente que usa Go. Tinha bastante interesse em Go, porque a minha primeira linguagem foi C, então a base, assim, é muito, muito parecida, né? Sei lá, conceito de ponteiro e uma série de coisas ali que tem do C, eu achei bem interessante. E uma linguagem estruturada, lindo demais. Assim, tem bastante vaga de .NET aqui também. A Farfetch, por exemplo, o back-end dela lá é .NET. Né? O TypeScript a gente só usa ali pro BFF, mas o back-end mesmo é todo .NET, né? Cara, eu acho que é isso. Não sei se tem outra questão ali, né? E, cara, é saber muito bem os fundamentos, tá? Isso que é importante, sabe? Eu sei que é muito... conceitual, né? Eu sei que é muita coisa pra aprender de uma vez só. Eu acho que... Não tem pra onde correr, não. Pro iniciante, eu acho que não tem pra onde correr, né? Primeiro, a lógica de programação tem que estar em dia. É o fundamento, senão tu nem consegue pular de uma linguagem pra outra. E depois é escolher uma que tu vê que tem mais entrevistas, assim, né? E isso é importante, falou de pular de uma linguagem pra outra, né? Porque eu acho que não sei como é que foi o teu caso, mas, tipo assim, cara, eu já pulei de um bocado de linguagem. Cara, eu pulei tipo assim, também. Do que eu comecei pro que eu trabalho hoje, assim, já foi umas 5 fácil. Eu comecei com Java 7 ainda, não era nem o Java 8. Usando NetBeans, arrastando os componentes assim, não, montando o front-end. Tinha Eclipse, cara. A Eclipse? Eclipse. Pra mim tinha Eclipse. Mas eram os componentezinhos que gerava a classe automática e tal, front-end ceboso. Exatamente. Eu usava JSF, cara. JSF. Pior coisa que já inventaram. Mas enfim, respeito.
mas nunca mais vou fazer Não, isso. mas hoje deve estar bem melhor. Hoje não É outra deve ser realidade. usado. Mas comecei com Java, depois fui pra Java e Angular JS, Angular 1.6 Que é o, alguma coisa. não é o Angular de hoje, é o Angular de O Angular de 2015 ali, galera. eu acho que eu usei ele no meu TCC, inclusive. Caraca. Depois eu fui pro Angular TS, né? Angular 4, acho que a gente pulou já direto. Aí depois eu fui pra React. React tinha acabado de lançar o React Hooks, né? A questão ali do React Hooks. Entrei já nessa onda ali em 2018, ali, 2017. Foi logo quando deu o boom mesmo ali, todo mundo começou a usar. Facebook aí depois o mundo. Aí ali nessa outra empresa usei React, usei Node.js, usei TypeScript, usei Python. E depois eu fui pro Vue. Do Vue eu fui pro Angular 15 e eu voltei pro React. Então, o cara fica rodando assim aleatoriamente. Mas, cara, isso é bom porque eu acho isso bom, pelo menos, Sim. né? Tu aprende vários contextos, cara, várias visões muito interessantes, assim, né? Por exemplo, depois que eu saí do Vue pro React, eu fiquei com saudade do Vue por um momento. Por quê? Questões da estrutura? É questão do código, assim, eu acho que o Vue é muito mais simples, sinceramente, sabe? A organização do código? A organização do código é muito Menos mais simples. camadas, menos... Eu acho que agora, com o React 19, deixou ainda o React mais simples, então tá muito parecido com o Vue. Eu acho que no front-end teve essa questão ali de disparidade, né? Antes tu tinha o Vue 2, muito diferente do React, que era muito diferente do Angular. Sim. Eu vejo que, tipo, elas estão... Começou a, tipo, afunilar, sabe? Tá cada vez mais uma parecida com a outra, por exemplo. Então tá mais simples de tu migrar de framework. Eu acho que sim. Sinceramente, acho que sim. Tanto no Angular, pro React, pro Vue e até o Svelte, né? Que tá em ascensão. Acho que são muito parecidos, assim. Acho que semanticamente, né? Eu sei que arquiteturalmente um difere do outro. Semanticamente, no modo de desenvolver, eu acho que tá bem parecido. E para além do código, alguma dica pro cara que vai começar agora? Para além do código, assim. Nunca... Tu deu inglês, né? Mas... nunca seja alguém que saiba demais. No sentido de que, cara, seja sempre pronto pra ouvir, né? Tipo ok. Seja, programador arrogante, né? Programador arrogante é a pior espécie que tem, cara. Pior espécie que tem. Tu não consegue conversar, tu não consegue dar dicas, tu não consegue dar um direcionamento. Então, cara, por exemplo, hoje eu tenho 12 anos de experiência. Agora começou um júnior ali que tem 2. Cara, eu ouço o que ele tem a falar, eu levo em consideração o que ele tem, né? Porque muitas vezes ele fala... às vezes ele tá empolgado, mas muitas vezes ele pode estar tendo contato com uma novidade que a gente não teve, exatamente. Né? Então, ter esse olhar mais humilde até, né? Posso até dizer. É muito valioso, tá? E teu chefe vai te agradecer. Vai ser um profissional fácil de administrar. Exatamente. Claro, né? Não pode ser... Outra dica. Cara, confie no projeto até certo ponto. Porque... Não afunde com Titanic, exatamente, né? Claro, o projeto ali, tem uma promessa e tudo mais, mas, cara, tu vê que tá patinando, tu vê que, mano, vai pra outro, sabe? Não tem por que ficar acreditando num projeto, né? Experiência própria, então... Sim. O mercado é bem dinâmico, o mercado da programação, né? Tipo assim, eu não sei, é raro ver... Hoje eu tô numa empresa que tem uma galera que tá há muito tempo, mas eu ainda não tinha conhecido. Tipo assim, a empresa que eu tô hoje tem gente que tá há 10, 14 anos e tal, na mesma empresa. Isso eu não conhecia, eu desconhecia. Tipo assim, não é comum. Uma outra diferença, né, que tu falou, né, daqui Portugal versus o Brasil é que realmente é isso, né? No Brasil, cara, tem pessoas que eu conheço que pularam de empresa 3 vezes por ano, pulavam de empresa, né? Cara, mas isso é zoado pro currículo do cara, né? Exato. Tipo assim, eu olho pra um LinkedIn desse, eu não sei. Assim, só se estiver muito desesperado, né, pra contratar, mas aqui eu vejo que o pessoal olha mais isso. Tipo assim, estabilidade, né? Primeira empresa, ficou lá 3 anos, beleza, um tempo aceitável. Outra, tu ficou 2. Mas, cara, quando tu vê que, tipo, tu mudou de uma a cada 2 meses ali, já... Aqui eu acho que uma coisa é uma situação específica, outra é o cara que vive nisso, né? Tipo, de 2 em 3 meses mudando ali. Exatamente. Essa é a diferença. Então, eu acho que é basicamente isso. Acho que compartilhar um pouco da experiência do Kairan aí, trabalhando na Fafet, como é que ele ficou milionário sendo programador, né? Não. Ainda Mas estão a caminho. Então estamos na jornada aí. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, deixe sua opinião aí. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa a relatar. Críticas, não sei, não importa. O importante é que você deixe alguma coisa aí. E espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu.